E hoje eu vou falar de duas situações me trouxeram esse tema. Uma amiga minha me mostrou, mandou para mim uma foto de uma pessoa que há muito tempo atrás eu atendia e que tinha encontrado realmente assim, o caminho depois de muitas andanças para lá e para cá e uma sensação de perdida. Ela encontrou o caminho numa, numa vida totalmente diferente, numa situação totalmente diferente, num trabalho totalmente diferente. E eu fiquei muito feliz de perceber isso. E uma outra pessoa também que eu fiquei muito feliz de perceber o quão ela estava expressando os seus dons e talentos de uma maneira tão espontânea e como que isso levou a uma outra situação tão positiva na vida dela. Esta semana acho que foi essa semana ainda, eu falei de dons e talentos. O quanto que nós precisamos dar atenção e deixar que as nossas asas, as asas dos nossos dons e talentos, elas fluam, elas saem, elas cresçam, saem das nossas costas e se manifestem. E tirando do nosso pensamento esse pensamento tão comercial que nós acabamos incorporando numa mente muito escrava, por estranho que pareça, é um escravo que pensa assim, né, que contabiliza tudo. Então, quando você está contabilizando tudo, tudo tem um preço, você objetiza, coloca tudo como se fosse isso vende, isso não vende, isso é isso, isso é aquilo. Então, a nossa vida vira uma vida de escravo, porque você só pensa no lado material. Então, toda vez que a gente materializa demais, nós identificamos demais com a vida, nós deixamos de contar primeiro, de aflorar os nossos verdadeiros talentos, aquilo que a nossa alma veio verdadeiramente fazer aqui na encarnação. Então, a nossa alma na encarnação, ela tem uma missão de explorar, desenvolver, trabalhar, expandir os seus verdadeiros dons e talentos, aquilo que a gente vem vindo ao longo de existências, aquilo que são as características nossas, que nascem desde criança ali, com um desejo, que parece que nós já viemos com sementes delas, mas numa conceito coletivo que é tão material, esses dons e talentos, eles são as nossas pérolas, mas ficam guardados na gaveta, sem expressão, porque nós não temos espaço, não temos uma cultura que acolhe, não temos famílias às vezes que acolhem, e aí nós temos que nos adaptar. Acabamos nos adaptando. Só que está vindo um novo mundo, estão vindo novos paradigmas. E essa rigidez, ela precisa ser rompida para dar espaço a essa nova percepção de uma nova humanidade, onde os valores e os talentos das pessoas, eles podem ser compartilhados, explorados, onde que isso seja natural, que a pessoa possa explorar, que a educação possa ajudar nesse sentido, que a sociedade possa ajudar, que os amigos possam ajudar a cada um explorar e desenvolver aqueles dons e talentos que eles são. E de uma maneira altruísta, sem essa ideia tão materialista de que tudo que eu faço, ele precisa ter valor financeiro. Já falei isso aqui uma vez, mas houve uma época da minha vida que eu estava muito assim, e quando me dei conta dessa história, eu adorava fazer crochê, porque a minha avó que me ensinou a fazer crochê quando eu tinha 7 anos. E então, naquela época era Suzy, eu tinha um monte de Suzys e eu adorava fazer roupas de crochê para as minhas Suzys. E a minha avó me ensinou, então ela pegava, e a minha avó tinha um problema, que ela teve um acidente muito grave, e ela quebrou a perna e ela ficou mancando, e ela quebrou a mão toda, então a mão dela era toda dura e rígida, então ela tinha
a mão dura, assim. Então esse dedo aqui, ela era duro pra cima, ele não mexia, ficava sempre assim. E a minha avó, ela amava fazer crochê. Aí a minha avó, ela tinha um dedo assim, duro, e aí ela fazia crochê. Quem sabe fazer crochê sabe que, né, que a gente faz crochê assim, ó. Eu não tô com aqui, né, nesse dedo assim, fazendo esse tipo de movimento. Como o dedo da minha avó era grande, assim, é duro pra cima, então ela punha a linha aqui e fazia aqui. Ou seja, eu com 7 anos achei que fazia crochê assim. Eu tinha que pôr meu dedo assim e eu fazia igualzinho a minha avó, que me ensinou a fazer. Então ela fazia o dia inteiro e fazia sem nem propósito, em termos de ter uma finalidade prática para aquilo. Então, se você quisesse deixar a vovó alegre, ela dá para ela uma linha qualquer. Podia ser linha de crochê fininha, podia ser uma linha mais grossa. Então ela fazia, todo mundo levava para ela, era linha. E ela tinha aquela sacolinha dela lá, o cestinho, cheio de linhas e agulhas de crochê de tudo quanto era tamanho. E aí a vovó fazia biquinhos, metros e metros e metros de biquinhos. E aí dava para os outros aqueles metros de biquinhos que punham mamãe fazia calcinhas pra gente com os biquinhos de crochê, ou colocava numa camisa, numa blusa, ou colocava quando os biquinhos eram um pouco maiores, num pano de prato, e eu fazia roupas de boneca. Então eu fazia bota, aí eu fazia o guarda-roupa inteiro, tudo combinando, era bota, era bolsa, era saia godê, que eu gostava de fazer para as Barbies, era um chapelão, porque quanto mais crochê tinha, mais eu gostava. Então fazia saída de praia, fazia biquíni, e aí aquele tanto de roupa, de tudo quanto é cor, de crochê, e eu adorava. Até hoje eu gosto. Quando a minha filha nasceu, eu também fiz um guarda-roupa para ela, das Barbies, todo de crochê, mas ela não gostou tanto assim não. Mas eu que gostava. Então eu gostava de fazer isso, e gostava de fazer, ainda gosto, de fazer biquinhos de pano de prato nos meus panos de prato. Eu adoro fazer. E teve uma época quando eu casei pela primeira vez, eu fiz uma cortina inteira com os bicos de crochê desse tamanho assim, da sala. E aí fui fazendo crochê. Aí teve um determinado momento da minha vida que caiu uma ficha errada, né? Aquelas fichas erradas que caem. Em vez de ser uma ficha certa, aquela... Porque a ficha certa, as coisas fluem, né? Quando você abre a coisa, aqueles presentes que você vai lá e coloca a ficha certa, sai o presente. E quando você coloca a ficha errada, trava tudo, né? Sabe aquelas fichas erradas? Foi essa. Então, eu pus uma ficha errada na minha cabeça, uma crença absurdamente errada, que foi: quanto vale um pano de prato com biquinho de crochê? Não vale nada. Isso não tem valor. É melhor eu ir lá comprar que lá no supermercado custa R$5, pelo menos aqui, ou 10 no máximo. Um pano de prato lindo, todo bordado, vale R$10. Então eu não vou mais fazer pano de pratos de crochê, porque eu preciso trabalhar, isso, aquilo, porque é melhor eu ir lá e comprar 10 panos de prato e eu coloco. Então o que aconteceu com essa ficha errada? Eu deixei de ter este sentimento de alegria dentro do meu coração por produzir o meu paninho de prato, que realmente só custa R$5, mas não tem o mesmo valor o pano de prato que eu fiz, ou não é valor, ali é uma expressão minha, simplesmente é uma expressão, e se eu não tivesse aqui falando ao vivo, eu ia descer e ia buscar um pano de prato que eu fiz cheio de besourozinhos ou borboletinhos, com pano de prato, com crochê, todo colocado assim, e que eu adoro ele, olhar para ele, eu ponho só para tampar as vasilhas, nem uso, de tão bonitinho que ficou. Então, para que serve o seu dom e talento? Para você se expressar, para você ser você, não é para transformar tudo em dinheiro. E aí que vale a frase, né? Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Buscai primeiro aquilo que você é, o seu dom e talento, e tudo mais vos será acrescentado. E aí nós vamos falar de prosperidade. Que as pessoas, elas buscam a prosperidade de uma maneira material demais, sem considerar tudo isso que eu estou falando.
E a coisa mais incrível que nós temos é quando nós estamos felizes e como tudo nos parece tão próspero. Você já se apaixonou alguma vez e ficou bem feliz quando você se apaixonou? Então, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Então, quando a gente está apaixonado, nós estamos vendo o mundo com uma plenitude. E a prosperidade, ela se encaixa aí, por ressonância, de uma maneira muito fácil. As coisas fluem, a sincronicidade aparece e aí de repente aquilo está fluindo. Mas maneira como as pessoas procuram a prosperidade não é desse lugar. Não é do lugar nem do talento, nem da realização, e nem sequer da alegria, mas é uma coisa séria, pesada, de meta. Não que você não tem que ter meta, e não que você não tem que se planejar, não estou falando disso. Mas é que o estado interno, ele não é um estado de manifestação. Então ali não está uma energia da manifestação, porque a pessoa está ali pesada, está ali sem a expressão de si, que é desvalorizado com esse pensamento. Eu me lembro de uma vez assim, e foi nessa época que caiu essa ficha errada, porque eu andando com um grupo de pessoas que queria a prosperidade, mas assim, tudo que era verdadeiramente autêntico em vocês, eles cortavam. Estava ali, então, em vez de deixar fluir a minha verdadeira natureza, então aquele momento era esse, a minha verdadeira natureza estava ansiando por expressar-se. E eu com medo dessa experiência de ser eu mesma. Nossa, mas eu nem sei o que eu vou ser, porque é esse que é o ponto, né? Então, quando você tem aqui uma semente de milho a gente conhece, sabe o que é, mas tem algumas sementinhas minúsculas. Então, você tem ali um monte de sementinha pequena, se você não conhece as sementes, você, na semente, não tem ideia do que vai ser a árvore. Então, é uma semente de mostarda, é uma semente de girassol, uma semente de daquelas bem pequenininhas de chia, qualquer semente, uma sementezinha de alface. Eu tenho horta, então eu tenho um monte de pacotinho de semente. Então, se você, naqueles pacotinhos de semente, não separa certinho, você não vai saber se aquela pequena sementinha ali é de couve, ou se ela é de tomate, ou se ela é de que for, alface, manjericão. Então ali fica aquelas sementes. Então assim são os nossos potenciais latentes, que eles ainda não se expressaram, eles ainda estão por expressar e você não sabe que é. Então como assim que eu tenho uma carreira de engenheira e aí me dá uma vontade de mudar por uma sementinha daquela que eu não sei o que é? E aí a gente começa a se perguntar sobre os nossos dons e talentos. Então, e cortamos, o problema é esse, que nós cortamos antes mesmo que floresça, antes mesmo que nasça, antes mesmo que germine. Você poda, porque vou confiar nessa coisinha aqui, nesse cisquinho? Não dá para confiar nisso. Então, buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Inscreva-se nesse canal e receba nossos vídeos semanalmente. E se essas palavras fazem sentido para você, compartilhe.